Como eu disse para vocês na videoaula passada, nós vamos ter que estar trabalhando aqui com a parte de login por e-mail e senha. Então, para isso, eu vou estar criando uma nova activity e eu vou estar criando essa nova activity como sendo a nossa tela de abertura. Então, para isso, eu vou vir aqui na nossa pasta principal, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em New, vou vir aqui em Activity e vou escolher aqui Empty Activity, que vai ser uma activity vazia. Aqui o nome dessa activity, eu vou colocar ela de Abertura Activity, que vai ser a nossa tela principal, ou a nossa tela inicial. Então aqui eu vou colocar Abertura Activity. Esse vai ser o nome do nosso layout, e aqui eu vou deixar como sendo a nossa linguagem como sendo Kotlin. Vou clicar em finalizar, vai ser criado aqui a nossa tela, a nossa Activity. Olha só, aqui está o nosso código, e se eu vier aqui no nosso XML, ele vai estar nesse formato aqui. Se você vier em Code, veja que nós não temos nada aqui, nenhum tipo de elemento. Agora eu vou vir aqui no nosso Android Manifest, e aqui, onde nós temos aqui o nome como sendo Main Activity, olha só, a estrutura da nossa Main Activity tem essa Intent Filter aqui dentro. Então agora nós vamos trocar, nós vamos colocar o nome Abertura Activity aqui, e eu vou colocar da nossa Main Activity aqui. Isso vai fazer que a nossa tela de abertura aqui seja a primeira tela a ser exibida quando o nosso aplicativo for aberto. Então agora, se nós executarmos ali o nosso emulador, o que vai acontecer? Não vai ser aberto mais para a gente essa tela aqui com o Hello World. Vai ser aberto a nossa tela de abertura. Agora nós vamos ir aqui na nossa Activity de abertura e nós vamos começar a criar aqui o nosso layout. Então aqui eu vou apagar. Eu vou estar utilizando aqui o Linear Layout. Aqui embaixo desse nosso Layout 8, eu vou estar colocando aqui um Gravity. Vou colocar Center para os nossos elementos ficarem centralizados. Vou colocar um Pending e vou colocar de 10 dp aqui, para que os nossos elementos eles fiquem na distância, tanto da direita, como da esquerda, como da parte do topo e da parte de baixo, ali fiquem a 10 de distância da margem da tela do nosso celular, do celular do usuário. E aqui eu tenho que colocar uma orientação também. Então aqui eu posso colocar vertical. Agora aqui dentro, eu vou estar primeiro criando um text view, onde nesse text view eu vou colocar que a sua largura vai ser match point e que a sua altura vai ser web content. Então match point quer dizer que esse elemento ele vai ocupar a largura inteira do nosso dispositivo, e já a nossa altura como sendo web content quer dizer que ele vai usar somente a altura ali que for necessária para ele. E eu vou colocar um texto aqui também. Esse texto eu vou colocar como sendo login. Vou colocar aqui o asterisco. Eu até posso apagar o fechamento do text view aqui embaixo e colocar da seguinte forma. Olha só. Vou clicar aqui em split. E olha só como que nós vamos ter aqui o nosso design. Olha só, veja que login ele vai estar bem no meio da nossa tela. Se você estiver fazendo o mesmo código que eu estou fazendo aqui, você vai perceber que o login vai ficar aqui no meio. Eu posso até aumentar aqui o texto, se eu quiser. Vamos colocar aqui text size. Vamos colocar aqui como sendo tamanho de 20 sp. Olha só, aumentou um pouco aqui o nosso texto. Eu não vou deixar muito grande, porque depois nós vamos estar vendo isso aqui no nosso emulador, tá? Se eu tirar aqui, por exemplo, o pending, só para que vocês tenham essa noção. Olha só, vou apagar, veja que aqui o nosso login, ele está com espaço aqui no início dele e também no final dele. Vou apagar aqui e olha só, agora o nosso login ele ficou encostado aqui na margem da nossa tela e aqui no final nós também não temos mais espaço. Então o que está fazendo esse distanciamento é esse nosso pending aqui que nós temos. Se eu tirar o nosso Gravity Center que eu coloquei, olha só o que vai acontecer. O nosso login ele vai ficar aqui na parte superior, mas eu quero que eles fiquem na parte centralizada. Todos os elementos que estiverem dentro aqui do nosso Linear Layout, eles vão ficar aqui centralizados. Então eu já coloquei aqui o nosso text view de login. Vou colocar agora aqui um edit test. Esse edit test eu vou colocar que a sua largura vai ser match point e que a sua altura vai ser web content. Eu tenho que colocar aqui também o tipo de texto que eu vou estar inserindo. Então eu posso colocar aqui
o input type, que é o tipo de texto que eu vou estar inserindo. No nosso caso, vai ser um texto que vai ser de e-mail. Então, aqui eu posso colocar text email address, informando que o nosso texto que vai ser ali dentro, ele vai ser do tipo e-mail. Aqui no hint vai ser uma ajuda que eu posso estar inserindo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, insira seu e-mail. E olha só, aqui no nosso elemento aqui do nosso layout, vai aparecer aqui a ajuda, o texto de ajuda aqui, informando que ele tem que inserir o e-mail dele aqui nesse campo. Deixa eu só consertar aqui. Pronto. Insira seu e-mail. Vou fazer o fechamento aqui do nosso edit teste. Pronto. Agora eu vou precisar criar mais outro campo referente à nossa senha. Mas veja que nós já temos aqui essa estrutura pronta. Então eu posso simplesmente dar um Ctrl C e aqui embaixo colocar aqui um Ctrl V. Agora aqui é onde nós temos login, eu posso estar colocando aqui senha. E aqui ao invés de ser insira seu e-mail, eu vou colocar insira sua senha. Aqui é sua e aqui é seu. Olha só como que ficou. Se você quiser dar uma distância entre a senha e o login, não tem problema. Você pode vir aqui e colocar aqui um pending top, que vai ser a distância aqui do nosso topo, de 15 dp. E ao fazer isso, vai ter uma distância aqui da nossa senha aqui com esse outro campo aqui de insira seu e-mail. Veja que não ficou muito grande, então eu vou colocar maior, vou colocar 45 dp. Olha só como ficou. Até para ficar melhor aqui, o correto é eu colocar margem. Cadê? Aqui. Pronto. Vamos lá. E pronto, olha só. E qual que é a diferença, Johnny, do margem e do pending? Qual que é a diferença dos dois? Eu vou estar falando isso para aquelas pessoas que são iniciantes. Então você que é um pouco mais avançado, tenha paciência um pouco com isso, tá bom? Mas veja, quando eu coloco margem top, a minha senha ela vai ficar a 45 de distância aqui desse outro elemento, insira seu e-mail. Então olha só, se eu clicar em cima de senha, veja que aqui o retângulo que está ao redor aqui de senha, ele está bem justo com a descrição senha. Mas se eu colocar aqui um pending top, olha só o que vai acontecer. No pending top, olha só, vai ter a distância aqui do meu elemento insira sua senha com a da senha, né? Só que veja só que o retângulo que está em volta de senha, aqui na parte superior, ele não vai ficar encostado aqui com senha. Olha só. Então isso quer dizer o quê? Que o pending, ele se trata da parte interna do nosso elemento. E já o margem, ele é a parte externa do nosso elemento. Então aqui o nosso texto senha, ele vai ficar a distância de 45 dp aqui do topo do nosso text view. Já se eu coloco aqui o margem, o layout margem top, ele vai fazer com que o nosso text view fique a 45 de distância aqui do nosso elemento insira seu e-mail. Então isso é referente à parte externa. Então sempre quando você ouvir margem, margem é referente à parte externa e o pending é referente à parte interna, tá bom? Então olha só, já está criado aqui. Agora nós temos que também criar aqui um botão. Então eu vou criar esse botão aqui na parte de baixo. Vamos lá, vou colocar aqui button. Aqui a letra maiúscula. Pronto. Aqui eu vou colocar que a sua largura, eu vou colocar de 200 dp. Vou colocar que a sua altura vai ser web content. E vou colocar que a nossa margem top aqui, ele vai ser de 20 dp. Agora eu também vou estar inserindo aqui um texto. E esse texto aqui que eu vou estar inserindo, eu vou colocar simplesmente ok, mas você pode colocar login, você pode colocar outro tipo de texto, tá bom? E aqui eu vou colocar também um text all caps. O que isso faz? Veja que aqui no nosso texto, se eu colocar a letra Q em minúsculo, ou o e o Q em minúsculo, ele vai continuar saindo em maiúsculo aqui, ó. Mas por quê? Porque nós não estamos aqui com esse nosso text all caps
desativado. Então, quando eu coloco false aqui, ele vai obedecer o tamanho das letras que eu colocar aqui dentro do nosso texto. Se eu colocar aqui como sendo verdadeiro, olha só, eles sempre vão ficar em letras maiúsculas. Então, quando você não coloca isso daqui no seu button, ele já vem por padrão assim. Olha só, ele continua maiúsculo, mesmo aqui estando em minúsculo. Então, aqui eu vou voltar novamente e vou deixar aqui como sendo false. Então, aqui eu vou colocar um OK e vou deixar nesse formato aqui. Então, esse vai ser o nosso layout. Vamos executar agora aqui o nosso aplicativo. Olha só, isso é muito importante, muitos alunos às vezes erram nessa parte aqui. Ó. Então, você que é avançado, para você isso parece ser muito fácil, mas tem pessoas, tem alunos que às vezes se confundem com essa parte aqui. Ó. Então, você que é iniciante, você deve selecionar aqui App. Então, você vai selecionar aqui o seu emulador e vai clicar aqui para executar o projeto. Então, vamos ver se agora a nossa primeira tela que vai aparecer vai ser essa daqui. Ó. Vamos aguardar. Lembrando aqui, só ressaltando vocês, que nós não vamos entrar na parte muito de design, tá bom? Porque a parte de design, depois que vocês começarem a se aprofundar mais na parte do Android Studio, vocês podem fazer designs extremamente bonitos. Mas o nosso foco principal aqui é na parte do código, tá bom? Porque o código, ele pode servir para vários tipos de layouts diferentes. Então, você entendendo o código aqui desse nosso curso, depois você pode aplicar ele em qualquer tipo de design que vocês construírem, tá bom? Então, por isso que é muito bom, muito importante que vocês foquem muito em entender o código. Por isso que no início do curso, eu deixei um recado para vocês informando que é essencial que vocês façam anotações em um caderno do que vocês forem aprendendo na parte do código, tá bom? Tá bom? Porque isso é muito importante. Então agora vamos aprender aqui, vamos aguardar a construção agora do nosso aplicativo e vamos ver se a nossa primeira tela já está sendo exibida de forma correta. Pronto, veja que aqui já foi construído aqui o nosso aplicativo e veja que apareceu aqui tanto a nossa parte de login como também a nossa parte de senha. Então está funcionando de forma correta. Se eu clicar em OK, veja que nada acontece, mas então aqui a nossa construção foi efetuada de forma correta. Não se preocupe aqui com esse design, tá? Porque ele está até um pouco feio, mas como eu já disse, já vou repetir várias vezes aqui no nosso curso, nós estamos preocupados em entender a parte do código, tá? Essa parte do layout aqui vocês podem depois estar construindo de uma forma mais bonita e mais atraente para os usuários do aplicativo. Então agora que nós já temos aqui construído essa nossa tela, nós podemos prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.